Bom, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula, certo? Conforme nós tínhamos combinado, a aula vai acontecer no modo gravado, né? Devido àquele probleminha que eu tive tive que fazer aquela cirurgia, a cirurgia foi feita, tá tudo bem, eu estou em recuperação, mas aí, devido a ser nos dois joelhos, eu não consigo me locomover de forma tão fácil. Então, é meio inviável ir para a sala de aula nesse momento agora, certo? Então, nossa aula vai acontecer no modo gravado. Eu vou passar os slides, vou explicar os slides aqui, que é o mesmo conteúdo que tem lá no NetAcad, né? Conforme vocês já estão acompanhando as aulas, já têm um bom conhecimento da plataforma, como é que acontece, é, como é que os assuntos são dispostos, né? A gente já viu lá que eles são divididos em sessões, né? E o nosso capítulo 4 hoje a gente começa falando sobre acesso à rede. Basicamente, o nosso assunto hoje ele vai começar a falar sobre a camada física, né? Podemos dizer que hoje a gente vai falar sobre a camada física e no finalzinho a gente vai dar uma introdução ao modelo Ethernet, certo? No caso, a camada de enlace propriamente dita. Então, no capítulo 5, né, que é o nosso próximo capítulo, que será a nossa próxima quinta-feira também no modo gravado, a gente vai entrar em mais detalhes da camada de enlace. Hoje nós vamos falar da camada física propriamente dita. Então, a sessão 4, a gente vai começar lá com a introdução, a gente vai falar sobre alguns protocolos que faz parte da camada física, né? Quais são os meios físicos de conexão que nós temos hoje, fibra, wireless, né? Meio guiado, seja cabo de cobre, né? A gente fala sobre alguns protocolos da camada de enlace, né? Que aí já é no finalzinho, certo? E também sobre alguns métodos de controle de acesso ao meio, né? Para que existe o CCMA-CD, o CCMA-CA. E como todo o capítulo do NetAcad, né? Todo o capítulo do curso, ele tem um resumo no final, certo? Então, pessoal, a gente vai começar agora o capítulo 4, que no caso a gente vai iniciar sobre os tipos de conexões que existem na camada física. Bom, nossos roteadores domésticos, por exemplo, né, a gente tem neles, por padrão, dois tipos de conexões, né? Nós podemos, por exemplo, ter conexões através da rede sem fio dele, né? Alguns roteadores apresentam essa antena embutida, né, para transmissão de wireless e apresentam também a parte do cabeamento UTP, né, que vem através do meio guiado, certo? Assim como nós também poderíamos utilizar, por exemplo, tanto a rede sem fio para conectar ao roteador, também poderíamos utilizar o cabo para conectar ao equipamento. Lógico que se a gente está numa área de abrangência menor, né, e que não há tanta interferência, nós utilizarmos o wireless seria mais viável, né? Mas é aquela coisa, né? O cabo sempre vai ser mais confiável do que o wireless. Isso é uma premissa que vai durar por muito tempo ainda, certo? Então esses são os tipos de conexões mais comuns, né? A rede sem fio e os meios guiados. No caso poderia ser também óptico, né? Só que no caso o cabo óptico a gente não utiliza tanto para conexão com o computador comum, né? A gente usa mais para ou enlaces ou para conexão com servidores. Quem usa rede NICE ou rede do tipo SAIS, né? Se não me falha a memória, eu já falei para vocês sobre como é que funciona esses dois tipos de rede. Bom, as placas, né, hoje todos os equipamentos eles possuem, né, a sua placa de rede embutida, né? Eu ainda sou do tempo em que os notebooks não vinham com placa de rede nenhuma, né? Nós tínhamos de comprar aqueles cartões PCMcia, né, para que um notebook pudesse ter conectividade com a rede, né? Seja o cartão PCMcia para rede sem fio, ou seja o cartão PCMcia para rede Ethernet. Hoje, basicamente, ele já vem com os dois tipos de placas embutidas, né? Você não precisa mais comprar ele separadamente, né? Ok? Bom, qual o propósito da camada física, pessoal? O propósito da camada física é exatamente fazer a ligação final, né, propriamente dita, ou ele é responsável por estabelecer a comunicação entre os dispositivos, entre o emissor e entre o destinatário. Relembrando o nosso modelo OSI, né, que a gente já estudou desde a aula passada, nós sabemos que a comunicação ela começa da camada superior para a camada inferior na origem e no destino ela acontece no sentido inverso, né? E que cada camada é encapsulada na sua camada adjacente, né? Então, os dados propriamente ditos gerados na camada de aplicação, apresentação e sessão são encapsulados
em segmentos, né, na camada de transporte, que por sua vez é encapsulado em pacotes na camada de rede, que por sua vez é encapsulado em um quadro na camada de enlace, para que ele possa ser convertido através da camada física, dependendo do meio que você vai enviar, né? Por exemplo, você pode estar utilizando uma fibra óptica, uma rede sem fio, ou um cabo TP, ou um cabo de cobre, tá? Bluetooth, ou qualquer outro tipo de conexão, que isso vai ter que ser convertido naquele padrão específico daquele protocolo. Tá? Então isso vai ser convertido em um sinal, né? Ou seja, ele vai ser codificado e decodificado. Essa interpretação desses bits, quando ele for trafegar no meio, é feita no destinatário, né? A camada física ou o dispositivo físico do destinatário, ele vai decodificar essas informações e vai transformar isso na camada de enlace, vai transformar isso em um quadro que seja legível, né? Para que possa ser entregue às aplicações superiores, no caso a camada de rede, para que esse quadro possa ser entregue ao dispositivo, para que seja entregue na camada de transporte e que ela seja responsável, e ela é responsável por fazer a entrega ao processo adequado e que, por fim, os dados vão ser apresentados para o usuário na sua aplicação final, né? Então, o propósito da camada física é fazer essa ligação entre os dispositivos finais, né? Essa ligação física, né? Podemos dizer assim. Quando a gente fala físico, não é obrigado a ter um cabo ligado no outro, não, tá? Isso pode ser através do ar também, ok? Quais são os meios mais comuns, como eu já citei? Nós temos os meios que usam sinais elétricos, né? Quando nós utilizamos, por exemplo, cabo TP ou cabo STP também, que pode ser também que é blindado, FTP também que é blindado. A gente pode utilizar cobre. Basicamente a gente utiliza sinais elétricos, né? São voltagens baixíssimas e que essas voltagens elas vão determinar que bit está sendo transmitido, né? Como a gente já sabe, os bits eles podem ser ou 0 ou 1, né? Essa interpretação vai acontecer do outro lado, ou seja, ele vai codificar e vai começar a interpretar que informação está sendo transferida. Se nós utilizarmos a fibra óptica, né? Então, no caso da fibra óptica, nós sabemos que ela utiliza a luz, certo? E também poderíamos utilizar micro-ondas, que no caso seriam as redes sem fio, tá? Nós temos alguns tipos de modulação para a transmissão de rede sem fio, né? Basicamente, a conversão que utiliza em rede sem fio, nós temos o padrão digital, que é gerado pelos computadores, né? E para ser transmitido pelo ar, ele tem que ser modulado, né? Uma onda portadora, que vai ser modulado em uma frequência para poder ser transmitido pelo ar, tá? As mais comuns que nós temos, AM, FM, PM, né? No caso a AM, ela utiliza a amplitude do sinal, ou seja, a amplitude do sinal, esse pico mais alto do sinal, ele vai dizer, né, que bit está sendo carregado, se é 0 ou se é 1. Se eu estiver utilizando a FM, que no caso é a frequência, a quantidade de ciclos, a quantidade de pulsos que eu tenho, ela vai determinar se eu estou transmitindo um 0 ou 1, né? E eu também posso ter o PM, que no caso seria a fase, né, da onda. Ela vai determinar, por exemplo, o ângulo dessa onda, se é 30 graus, 40 graus, 60 graus, 180 graus. Ela vai determinar se eu estou transmitindo zeros ou uns, ok? Esses são os meios mais comuns. Bom, os padrões nós temos da camada física, como a gente já viu, os órgãos como o ISO, a EITIA, a ITU, a ANSI, o I3E, eles estão, digamos, eles estão mais concentrados em padrões que dizem respeito à camada física, né? Ou seja, que envolve hardware propriamente dito. Enquanto o ITF ele está mais preocupado em os padrões, né, que, digamos assim, estão a nível de software, ou seja, os protocolos, os padrões por exemplo, algoritmo de roteamento, esse tipo de coisa, são padronizados pelo ITF e não pelo I3E, por exemplo. O I3E está preocupado mais com o dispositivo de hardware, ok? Bom, algumas características da camada física. Quem já estudou aí comunicação de dados aí na faculdade, a maioria de vocês aí já são da graduação, ou quem já fez curso técnico, já deve ter visto isso ou em redes de computadores ou em comunicação de dados, que essas codificações elas são feitas no meio físico, dependendo do meio físico, né? Vocês vão ver lá que, por exemplo, o padrão Ethernet antigo,
certo? Isso aqui é só para a gente exemplificar como é que acontece essa codificação. O padrão Ethernet antigo de 10 MB, ele utilizava essa codificação que nós chamamos de codificação Manchester. Existe esse Manchester e existe também o Manchester diferencial. A codificação Manchester, dependendo do nível do sinal, né, nós vamos ter a mudança quando ela for 0 ou quando ela for 1. Né? Então, por exemplo, aí do lado esquerdo do slider, por exemplo, quando ela está transmitindo um bit 0, né, nós podemos perceber que a onda começa em cima, lógico que isso é uma onda digital, né, por isso que ela tem esse formato, ela começa em cima e ela vai até embaixo. No momento em que o bit 1 é transmitido, ela inverte, né? Ao invés de começar em cima, ela começa embaixo. E no caso, quando é o bit 0 transmitido novamente, essa onda passa a começar em cima e não mais embaixo. Caso o bit 0, o próximo bit seja um bit 0, ou seja, essa onda ela retorna para o início aqui, ela retorna a 0 e lá em cima ela começa no início. Vamos dizer que esse eixo superior seja o positivo e o eixo inferior seja o negativo. E aí ela vai fazendo esse sincronismo. Isso, pessoal, é necessário para que no destino ele saiba quando é 0 e quando é 1, certo? Ou seja, se a onda começou em cima, dependendo se ela começou a ser gerada em cima e ela tem esse padrão, o destinatário sabe que ele está transmitindo um 0. Aquela tensão é uma tensão positiva. Então ele interpreta aquilo como 0. Se no caso não é, ele interpreta como 1. O problema da codificação Manchester é que se eu tenho uma sequência grande, por exemplo, de zeros, é como se eu não tivesse digamos, uma continuidade do sinal. Porque, por exemplo, quando ele inverte de 0 para 1, de 0 para 1, de 1 para 0, de 0 para 1, ele sabe naquele momento que está sendo transmitido. Né? Mas se ele passa um bom tempo, vamos supor que ele transmita 8 bits, né? Todos numa sequência 0, é como se você não tivesse uma nota musical, por exemplo, para ditar em que momento como é que você dança, né? Fazendo analogia aqui, para que serve uma batida de uma dança, os instrumentos? Exatamente para determinar o ritmo, né? Se você não tem ritmo nessa transmissão, se você está transmitindo tudo 1 ou tudo 0 e você não tem ritmo, fica difícil do destinatário interpretar se está transmitindo um 0 ou se está transmitindo um 1. Ou se houve alguma, né? Ou quantos zeros ou quantos 1 estão sendo transmitidos, tá entendendo? Então essa codificação Manchester ela não é mais utilizada hoje, certo? A Manchester diferencial ela já se propõe com algumas mudanças, já foi utilizada, mas já deixou de ser utilizada hoje. Hoje a gente utiliza a PAM, certo? Para, no caso, nossos cabos de gigabit, tá? A codificação Manchester era só mesmo para exemplificar como é que acontece, tá? Aqui ele traz um exemplo da modulação, como é que acontece na FM, né? Onde você vai ter a modulação entrando, né? Ela recebe o sinal da portadora e o sinal gerado vai ser exatamente o sinal em frequência modulada, certo? E embaixo ele traz outro exemplo de modulação, a modulação da onda em analógico lá. Depois ela é recebida, ela recebe o sinal da portadora no momento que ela sai do equipamento transmissor. E aí o resultado disso vai ser o sinal com amplitude, né? Que no caso, essa amplitude dessa onda aqui mais alta ela vai representar, por exemplo, um 0 ou 1, e a amplitude mais baixa vai representar um 0 ou 1, dependendo do esquema que estiver utilizando. Ok? Bom, sobre largura de banda, a gente já sabe essas equivalências aqui, né? Todo mundo já pagou redes ou já é da área de informática, então nós sabemos a relação de bits por segundo, kilobits por segundo, megabits, gigabit, terabits e as suas unidades representativas, né? E as quantidades que elas representam, a sua equivalência de representação. Tá? Bom, taxa de transferência, throughput. Bom, pessoal, eu posso dizer o seguinte, throughput é o filé mignon da transmissão. Veja bem, quando você vai comprar um link, né, quando você vai alugar um link num provedor, por exemplo, e você chegar lá e perguntar lá, eu quero um link de... Vamos dizer o seguinte, a TCM aqui, né? A TCM ou a BrisaNet está vendendo aqui, ou a Viva, né? O pessoal que trabalha no provedor, está vendendo um link lá de 10 megabits. A gente sabe que aqueles 10 megabits é aquela taxa nominal,
né? A gente sabe que no meio, certo? No meio físico, quando essas informações estão sendo transferidas, há uma certa perca, né? Há quadros corrompidos, acontece problemas com interferência, né? Acontece problemas com atenuação com a atenuação de sinal, acontece problema com latência. Então, nunca esses 10 megabits eles vão ser realmente 10 megabits, certo? O throughput, né, o throughput, quem fala dessa forma também pode falar dessa forma, porque esse TH tem um som de F, né? Ele representa digamos, realmente o que está sendo transmitido, ou seja, a taxa real que está sendo transmitida, é o throughput, certo? Uma coisa é a taxa nominal, uma coisa é o throughput. O throughput é realmente o que está sendo transmitido, certo? Tirando todos os erros que aconteceram na transmissão, tá? Ok? Alguns tipos de meio físico que são utilizados, né? Nós temos as interfaces SHDSL, né? Que é utilizado para redes WAN. Nós temos as portas de gerenciamento do roteador, né? As portas auxiliares, as portas console, que a gente já viu no capítulo 1, né? Capítulo 1 não, capítulo 2, desculpe. Nós temos o roteador, ele vem com a interface gigabit, né? Que é para utilizar o padrão Ethernet. Nós temos, por exemplo, os conectores do tipo USB, e nós podemos ter também as portas Fast Ethernet ou Gigabit, porque um roteador ele tem a opção de você adicionar módulos nele, né? Alguns modelos de roteador a gente vai ver, no caso esse, se não me falha a memória, é um 1941, por exemplo, nessa imagem aqui foi adicionado um módulo de 8 portas nele. Então, além de funcionar como roteador, ele também funciona como suíte, certo? Mas aí não é a solução mais barata você comprar um roteador com função de suíte, porque por si só por ele ser um roteador, ele já é bem mais caro, certo? Ok? Então esses são alguns tipos de meio físico, desses a gente já vem falando no decorrer da disciplina. Bom, os meios físicos de redes, né? Nós vamos verificar agora. Nós temos o cabeamento de cobre, né? Que no caso a gente tem o cobre. O cobre, pessoal, ainda é utilizado até hoje. Você não pode dizer que o cobre deixou de ser utilizado, não. O cobre ainda é utilizado ainda. O cabo de cobre só não é utilizado mais para rede de dados, né? No caso, a porta lá do. Não é que seja utilizado para redes de dados, desculpa. Não é mais utilizado em redes locais, né? Mas se você for ver bem a TCM, por exemplo, ela ainda tem muita conexão ainda que chega através de tanto enlace como conexão na casa do cliente, ele chega cabo coaxial, certo? Que utiliza cobre também, né? O TP também utiliza, né? Mas o cabo coaxial ainda é utilizado ainda hoje também não. Ainda é utilizado também hoje, né? Então nós temos aqui uma imagem, um sinal puro, né? Um sinal digital, e o sinal depois de receber uma interferência, né? Ok? Aqui embaixo nós temos um sinal também digital, né, com interferência, e basicamente ele mostra aí o que o computador vai ler com esse sinal digitado. Você veja que a sequência de bits ela foi toda trocada, né, onde era para ser 1, chegou 0. Então isso é o que acontece com o computador quando um sinal é alterado, quando chega nele, ele não consegue interpretar, né? Então o sinal tem que chegar correto para ele, ok? Bom, aí os meios fios de cobre que nós temos o cabo TP comum, tá? Que é o que você já conhece, certo? Nós temos o cabo patraçado, no caso o SDP, né, que é um cabo blindado, certo? Esse cabo ele é utilizado por algumas empresas, por exemplo, onde tem a necessidade de passar cabo UTP, em que ele vai passar, por exemplo, máquinas de alta indução de energia, né? Fábrica, por exemplo, certo? Você tem uma conexão de rede de computador que tem um cabo que passa muito próximo àquelas máquinas que geram indução grande. Então, se for esse cabo TP normal, ele vai receber interferência. Na verdade, ele vai utilizar até como amplificador ele vai ser usado como amplificador, então ele vai receber interferência, certo? E vai amplificar esse sinal. Então, o ideal é que você utilize cabo do tipo STP, tá? E temos o cabo coaxial também, que é utilizado ainda hoje, mas não tanto em redes locais. Era mais comum nas redes Token Ring, tá? Quando a gente passou a utilizar o padrão, a topologia estrela em redes locais, é mais comum a gente utilizar o cabo TP, ok? Bom, o patraçado não blindado, ele tem um revestimento externo, que basicamente é aquela capazinha que protege ele. Tá? Esse é um tipo de cabo que ele não foi feito para trabalhar ao sol. Tá? Ele é um tipo de cabo que ele foi feito para trabalhar internamente, ou seja, você utilizar ele embutido. Tá?
você tem os pares traçados. Por que ele chama par traçado? Pessoal, ele é entrelaçado, cada par é entrelaçado, para exatamente um carrega uma tensão positiva e uma tensão negativa. Isso faz com que um anule a interferência do outro. Né? Isso exatamente para evitar a interferência dentro do cabo. Por isso que ele é entrelaçado um no outro. Tá? É tanto que se vocês perceberem num cabo categoria 6, tá? Eu vou ver se eu consigo levar um para aula nas próximas aulas, porque a gente está diferente no IF, eu não estou sem acesso ao material, mas o cabo, por exemplo, categoria 6, ele existe mais torções do que o cabo 5E, porque como ele é um cabo que ele carrega, tem uma frequência maior, trabalha com 250, 500 MHz, ele gera mais interferência. Então ele tem a quantidade de torções que ele tem, né, são superiores ao cabo 5E, por exemplo. Tá? E ele tem aquele revestimento de plástico que encobre o próprio cobre, que é o fio mesmo que transmite as informações, certo? O par traçado blindado, ele tem o mesmo esquema do cabo TP, só que ele tem uma proteção metálica, né? Tanto ele pode ter a proteção metálica envolvendo par por par, né, para evitar que um par gere interferência no outro par, como ele pode ter também uma malha revestindo todos os pares, certo? São alguns tipos de cabo par traçado que nós temos, ok? O cabo coaxial, nós temos esse revestimento externo também, né? Ele tem aquela malhazinha de cobre ali foi feita para ser aterrado no conector, né? Tem muita gente que quando vai fazer esse tipo de conector acaba torando essa malha, né? E o cabo acaba gerando problema, porque fica dando problema com aterramento, ele não é para ser torado, certo? O pessoal que trabalha aí, do provedor que trabalha aí com cabo coaxial já sabe disso aí, tá? E no meio a gente tem um condutor, certo? E aí embaixo nós temos alguns tipos de conectores mais comuns, né? Os conectores tipo F e do tipo BNC, que são os mais comuns. O tipo N é mais difícil a gente ver, mas o tipo F e o tipo BNC é mais comum a gente ver em residências, ok? Bom, segurança dos meios físicos de cobre. Bom, é ideal que você faça a separação desses dados elétricos, ou seja, você não misturar o que é cabo de dados com rede elétrica, tá? Tem que ter uma divisão. Você não deve passar tudo no mesmo conduíte, certo? Os cabos devem ser conectados de forma correta, tá? Isso quer dizer que você deve colocar aquelas capazinhas, né? Proteger ele, fazer a conexão correta, não deixar fio sobrando, certo? É preciso estar sempre analisando, né, se há danos nas instalações, ok? E o aterramento, pessoal, é imprescindível. Hoje você não se deve mais fazer uma instalação, uma rede, né? Falo uma rede em si, computadores, e você não ter a preocupação com a questão do aterramento. O aterramento hoje ele é obrigatório, tá? É tanto que nenhum fabricante, seja Cisco ou qualquer outro, ele não dá mais garantia se ele descobrir lá que sua rede não tem nenhum tipo de aterramento, tá? Se descobrir que não tem nenhum tipo de aterramento, ok? Bom, algum cabo TP, né? A gente vai entrar agora nessa parte de cabo TP. Bom, voltando aqui, pessoal, propriedades do cabo TP, né? A gente parou aqui em cabeamento TP, tópico 4422. A gente vai falar agora sobre algumas propriedades do cabo TP. Bom, pessoal, o cabo TP, né, do tipo TP, que é um shield, né, twist pair, que é no caso o cabo de pá traçado, né, comumente a gente chama, ele é um dos cabos mais utilizados hoje em redes locais, certo? Na verdade é o mais utilizado, tá? Desde a sua categoria 3, né, um dos primeiros padrões que surgiu, hoje basicamente o padrão 3 já não existe mais, né? Hoje nós ainda encontramos o 5, o 5E, mas é essencial hoje a gente utilizar já a partir do 6A, né? Inclusive a própria norma NBR 14565, que é a nossa NBR que a gente segue, né? De 2013, ela já aconselha em qualquer estrutura de cabeamento, qualquer estrutura para cabeamento estruturado, que nós utilizemos já o 6A, certo? Ele prevê, né, velocidades de 1 GB até 10 gigabits. Lógico que nessa velocidade de 10 gigabits nós não vamos conseguir atingir a distância máxima do cabo de 100 metros, né? Se não me falha a memória aqui, ele vai ficar limitado até 25 metros, alguma coisa assim, mas é possível sim, certo? Os conectores para o cabo TP, pessoal, a gente já conhece aquele RJ45, né?
A diferença é que quando ele usa o categoria 6, o conector é um pouquinho diferente, certo? Como eu disse para vocês, como ele usa uma frequência maior, para não haver interferência, esses pinos que vocês estão vendo de cobre aqui do conector, eles não são dispostos de forma linear, né? Eles são dispostos de forma alternada, exatamente para diminuir também a interferência, certo? Aqui ele dá dois exemplos aqui embaixo, que eu até gostaria de chamar a atenção, que a forma de você fazer o conector, né? Eu já vi muita gente fazendo o conector igual esse aqui da esquerda, né? Esse cabo verde aqui, deixando sobrando essa parte aqui sem estar dentro do conector. Isso com o tempo, esse cabo vai romper, né? E vai apresentar defeito. Ou seja, tudo que você puder evitar de problemas, você puder fazer da forma correta, é melhor você fazer a conectorização correta da primeira vez, certo? Se não ficou legal, desfaça e faça de novo até acertar, mas não deixe lá um negócio mal feito como esse, tá? O certo é ficar como esse conector aqui da direita, tá? Ou seja, essa capazinha de plástico, ela toda dentro do conector, certo? Bom, o cabo TP, pessoal, ele pode ser conectorizado, digamos assim, à disposição das cores dos fios, eles podem seguir um padrão. Você pode utilizar o padrão, né, que no caso é o T568A ou 568B, mas o ideal é que você utilize o mesmo padrão em toda a sua rede, certo? Ou você usa o A ou usa o B. Se você comprar um PET Panel, por exemplo, na hora que você vai fazer a conectorização atrás do PET Panel, lá vai estar informando a sequência de fios que você vai ter que utilizar para o 568A e para o 568B. Você tem que escolher uma das duas. Agora não vai ficar fazendo bagunça na rede, porque no momento que você bota uma ponta 568A e numa outra ponta 568B, na verdade você está fazendo um cabo cross, certo? O que é um cabo cross? É um cabo cruzado, onde você vai inverter, onde você tem, por exemplo, o PA3, que seria o fio 1 e 2 no 568A, quando você fizer ele no B, ele vai passar a ser, o PA3 vai passar a ser a sequência de fio 3 e 6, né? Então você inverte. Onde o verde começa aqui no 568A, ele vai começar onde é o laranja no 568A. Então vai ficar invertido. Então você tem que seguir um padrão só. Rodrigo, eu posso fazer o meu padrão? Pode, mas não deve, né? Você chegar numa rede e você achar lá o cara da rede que ele fez a disposição dos fios de acordo com a cabeça dele, o cara pode dizer até que não é administrador. Eu digo que esse cara não é nem administrador de rede, fazer uma barbaridade dessa, certo? Que vai ficar um negócio muito bagunçado, para depois você conseguir identificar quem é quem. Não quem é quem, porque o cara que faz um negócio desse, nem identificação dos cabelos deve fazer, mas fica muito difícil de você organizar a rede, certo? E também a gente tem o cabo rollover, né, que a gente chama, que é aquele cabo proprietário da SIS, ou seja, aquele cabo console que a gente liga o computador diretamente no roteador através de um RS-232, certo? Então nós podemos ter ele direto, eu vou ter nas extremidades ambos 568A ou 568B, ou eu posso ter ele crossover, onde eu vou ter um lado 568A e outro lado 568B. Geralmente o Ethernet direto, que nós chamamos, certo? Ele conecta, você pode utilizar ele para conectar um host a um dispositivo de rede, como um switch ou um hub, certo? No momento em que você vai interconectar dois computadores, por exemplo, certo? Sem utilizar um switch ou um hub, você deve utilizar o cabo cross, tá? Da mesma forma, se você for conectar dois equipamentos intermediários, por exemplo, um roteador com roteador, um switch com switch, certo? O que acontece é o quê? A maioria dos switches hoje, né, a maioria dos switches e roteadores, ele tem uma funçãozinha que se chama MDIX, tá? Ele automaticamente ele detecta qual é o padrão que está utilizando. Isso quer dizer o seguinte: se você for utilizar um cabo direto, certo? Que numa ponta está 568A e na outra ponta também está 568A. Só que o certo era para ser o cross, certo? O que é que o MDIX vai fazer? Ele automaticamente inverte, né? Uma ponta, desculpe, ele vai fazer que fique com 568A e o outro com 568A. Então ele faz com que aquele cabo pareça um cabo cross, mas na verdade não é um cabo cross. Fisicamente ele não é, certo? Mas internamente ele fez a inversão. Esse recurso ele tem hoje na maioria dos dispositivos. Agora, se você for ligar um computador com um computador, geralmente essas placas de redes mais comuns elas não vêm com essa tecnologia. Então você tem que fazer o cabo cruzado mesmo, tá?
Ok? A ideal é que você use testador de cabo, nem que seja aquele testador de cabo mais simples para você pelo menos testar a sequência dos cabos, né? Aquele testador que a gente encontra aí no Mercado Livre, nessas lojas de informática aí, é até baratinho. Ele faz só o teste de continuidade do cabo. Ele só apenas verifica se uma ponta está tendo continuidade com a outra, né? Se você fizer com multímetro, você consegue fazer a mesma coisa. Você utiliza lá, por exemplo, um multímetro, você tem como testar a continuidade de um fio com o outro, né? Você fecha o par lá do outro lado e você com o multímetro lá na escala correta você consegue fazer esse teste, certo? O correto é você fazer a certificação, tá? Você utilizar um certificador da Fluke, né? Um certificador para cabo de cobre, ele vai certificar o cabo. O que é que isso quer dizer? Além de fazer o teste de continuidade, ele vai fazer teste de latência do cabo, ele vai dizer para você a banda passante desse cabo, ele vai dizer se existe interferência de um par com outro par, né? Ele vai fazer o teste de diafonia, se há crosstalk, né? Se no caso se a linha cruzada lá no cabo. Ele faz todo tipo de teste, ele certifica o cabo. Ele vai dizer que aquele cabo está 100% imune a qualquer problema. Geralmente as empresas que trabalham com certificação, elas cobram em torno aí de R$ 35 a R$ 40 para certificar cada ponto, né? Esse equipamento é um equipamento caro, ele custa em torno aí de R$ 10.000, você consegue comprar ele no mercado, mas só vale a pena comprar quem trabalha com grandes projetos, ou quem trabalha muito com cabinho estruturado, você vive de certificar cabo, certo? Existe até as empresas de Natal que alugam, né? Você aluga o certificador, e aí dependendo da quantidade de pontos que você tem para certificar, você pode alugar um certificador desse para fazer a certificação, certo? Bom, fibra óptica. A fibra óptica é um meio mais utilizado hoje, um dos meios mais difundidos, né? Exatamente por ela ser totalmente imune à interferência, né? Coisa que o cabo TP não é, ele não é imune à interferência, a gente sabe disso, certo? Ele sofre interferência e no caso a fibra óptica como é luz, ela não sofre interferência e ela permite distâncias maiores. A fibra do tipo monomodo, ela é uma fibra que permite distâncias maiores, tá? Isso porque a monomoda ela tem um feixe, tá? Esse núcleo dela aqui geralmente é um núcleo de 9 microns, né? Ele é bem mais fino do que o fio do seu cabelo, certo? E o feixe de luz, como você pode ver aí, ele trafega de forma como se fosse de forma contínua, não há reflexão dentro do canal, certo? Então a onda consegue, o feixe de luz consegue ir a distâncias maiores, até 70 km existe fibra monomódulo que consegue atingir sem precisar de um repetidor, tá? Então como ele tem menos dispersão, ele consegue ir para distâncias maiores. Ok? E normalmente ele usa laser. Existiam algumas fibras antigamente que ela utilizava LED e ela tinha uma distância menor. Hoje a maioria delas usa laser como fonte de luz, ok? A fibra do tipo multimodo, ela tem já um diâmetro um pouco maior, em torno de 50 microns a 62 microns e meio, né? Ela é mais utilizada para ambientes internos, né? Você fazer um enlace aí até 2 quilômetros, você pode utilizar a fibra do tipo monomodo, ou desculpe, do tipo multimodo, tá? Como você está vendo aí, o feixe de luz ele acontece uma reflexão dentro do canal, e aí isso faz com que ela perca um pouco, ela se disperse um pouco o sinal e faz com que a onda se propague por distâncias menores, a luz se propague por distâncias menores, certo? E geralmente ela utiliza LED para transmitir ao invés de laser, como é utilizado na monomodo, tá? Aqui são alguns tipos de conectores que podem ser utilizados, tá? Vai depender do seu meio de conexão lá. Isso, geralmente quando ela é conectada num DIO, tá? Existe um distribuidor óptico onde chega a fibra e desse DIO é como se fosse um PET panel, né? Você conecta o cabo TP no PET panel e do PET panel sai os PET coil para poder ligar no switch. A fibra é parecido. A fibra chega num DIO, um distribuidor óptico, é ligada, é feita a fusão, certo? Dentro do DIO. Você faz a emenda, né? Depois que você faz essa emenda, dentro do distribuidor óptico, você vai comprar o distribuidor óptico que vai aceitar esse tipo de conectores, ou SC ou o LC, são os mais comuns. Também tem o LC duplex, que também é bastante comum. Esse ST é que não é mais tanto utilizado hoje, mas o LC duplex como o SC são os mais utilizados hoje, ok? Que aí no caso ele vai fazer a ligação do DIO para o switch, né? Ok? Aqui são alguns PET cord, assim como a gente tem os PET cord do cabo TP, a gente também tem uns PET cord para fibra, né? No caso, você já compra ele pronto, certo? Eles vendem 2,5 metros, 5,5 metros
tamanho, né? Você já compra ele pronto para poder fazer a ligação no DIO e fazer a ligação no switch, tá? Também para fazer a certificação, nós temos o OTDR, tá? Que ele faz um teste total de distância, a banda passante que está passando, o throughput daquele cabo, né? Se está tendo algum problema de perca, né? Alguma latência, alguma coisa. Então, é ideal que você certifique também que você tenha esse OTDR. Para fazer essa certificação, a gente sabe que não é fácil, né? A gente ter, mas geralmente essas empresas que trabalham com instalação de fibra, elas têm que ter, tá? Ok? E aqui ele traz um comparativo, certo? O cabeamento TP aí tem variações aí de 10 megabits a 10 gigabits, né? A gente viu lá. Enquanto a fibra nós vamos de 10 megabits a 100 gigabits, certo? A distância do cabo TP relativamente ela é curta, né? Ela vai de 1 até 100 metros. Não utilize mais do que isso. O fabricante ele não garante que o cabo não foi especificado para ir a mais do que isso, certo? A fibra ela pode ir até, no caso, 100 mil metros lá, os 100 quilômetros, certo? No caso, depende da fibra, só que isso é relativo, né? A imunidade à interferência é baixa, no caso, a fibra é alta, né? Ela é completamente imune, podemos dizer assim. Ela é imune também a perigos elétricos, né? Enquanto o TP ela não é imune, a imunidade dela é muito baixa, certo? O custo do conector, logicamente, o cabo TP, tanto a parte de precaução e de segurança, habilidade, como o custo da mídia é menor, certo? Um conector RJ45 custa 50 centavos. Se você for comprar um pigtail lá para a fibra, ela é um pouquinho mais alta, mas hoje em dia a fibra ela está muito mais acessível do que alguns anos atrás, certo? Pelo custo-benefício hoje da fibra, compensa mais você colocar fibra, certo? Para enlaces, certo? Ou seja, para você fazer ligação, por exemplo, de um rack com outro. Não para você fazer ligação do switch para o dispositivo do usuário, não. Isso aí realmente ainda é viável ainda, tá? Alguns meios sem fios, tá? Algumas propriedades meios sem fio. Hoje nós temos o Wi-Fi, né, que é mais utilizado. Esse Wi-Fi é o que nós utilizamos hoje, nosso padrão mais comum, tá? Nós temos o padrão aí 802.11 A, B, G e tem um N e também tem um AC, né, que permite aí promete aí até 1,5 GB, 1.3 GHz de transferência, o AC. Nós temos o Bluetooth, né, que é comum em aparelhos celulares para curta distância, não vai no máximo aí a 10 metros na teoria, mas a gente sabe que na prática aí 5, 6 metros talvez, é uma taxa de transferência muito baixa, certo? É só para enviar controles, mas você tem um carro que tem Bluetooth, você quer interligar com o celular, então é mais para coisa pouca. E tem um padrão WiMAX. O WiMAX existe há muito tempo, né? Já tem um bom tempo, mas nunca se concretizou no mercado comercialmente, certo? Ainda é um padrão ainda que não pegou, né? Não é comum a gente ver ele comercialmente, mas já existe há um bom tempo, certo? Bom, a Cisco tem vários modelos para equipamento de rede sem fio, tá? Inclusive a Linksys, que é uma linha da Cisco, tá? Só que é uma linha intermediária, ela também produz bastante equipamentos roteadores sem fio. Eu mesmo tenho um roteador sem fio aqui da Linksys e acho que até citei já com vocês em sala de aula. Já tenho mais de 10 anos que uso ele e nunca me deu problema, está funcionando aqui 100%, certo? Bom, aí que a gente vai entrar o protocolo da camada de enlace, certo? Bom, o protocolo da camada de enlace, pessoal, a gente viu que a camada física, qual é a responsabilidade da camada física? A camada física é exatamente converter, né, fazer a codificação daquelas informações em bits para poder transmitir através do meio, certo? Seja ele guiado, seja óptico, seja através de wireless. Só que a camada que é responsável por fazer a formatação, digamos assim, o enquadramento dessas informações para que elas sejam codificadas pela camada física é exatamente a camada de enlace. Tá? Então a camada de enlace ela prepara esses dados para que ela seja codificada na camada física e transportada através do seu meio de transmissão, certo? A camada de enlace vai ser inserido os endereços no caso os endereços MAC, né? Como a gente já viu, tá? A camada de enlace ela adiciona o seu endereço MAC, tá? E vai ser encapsulado o endereço da camada subjacente, que no caso foi a camada de rede, certo? A camada superior, que era a camada de rede, ele vai encapsular os endereços IP e vai adicionar o seu endereço da camada de enlace para poder ser enviado, ok?
A camada de enlace, pessoal, ela tem uma característica bastante interessante. Ela tem duas subcamadas. Ela é dividida na camada LLC e na camada MAC. A camada LLC, ela é exatamente responsável por fazer a ligação com a camada de rede, com a camada superior, para que ela possa, digamos, preparar o quadro de acordo com o protocolo que está sendo utilizado na camada de rede, ou seja, o protocolo IP, ICMP, né? Qual o protocolo está sendo utilizado na camada de rede. Então, a camada LLC é responsável pelo controle de link lógico. Ela faz essa ligação direta com a camada de rede. Podemos dizer que a camada de enlace eu já falei para vocês que é errada, né? Mas até a subcamada LLC, ela ainda é software, certo? A partir da subcamada MAC é que ela passa a ser totalmente hardware, tá? O que a camada MAC faz? Ela exatamente vai codificar essas informações de acordo com o protocolo que vai ser transportado. Por exemplo, se nós estivermos utilizando uma rede local padrão Ethernet 802.3, no momento em que essas informações vierem da camada superiores, né, chegarem na camada de rede e a camada de rede informar para a subcamada LLC qual é o tipo de quadro que vai ser transportado, que tipo de informação, ele vai ser enquadrado de acordo com o tipo do protocolo. Então, por exemplo, a camada MAC ela vai pegar aquelas informações que foi enviadas da camada LLC e vai codificar aqui dali, vai adicionar seu endereço MAC, né, e vai codificar de acordo com o padrão. Por exemplo, se for um meio guiado 802.3, ele vai colocar naquele padrão. Se for, por exemplo, 802.11, que utiliza rede sem fio, ele vai colocar naquele padrão ali. Se for utilizado Bluetooth, por exemplo, que é o 802.15, ele vai codificar com aquele padrão. Então, a responsabilidade da subcamada LLC é exatamente codificar de acordo com o padrão que vai ser enviado através do meio físico, tá? Enquanto a camada LLC ela vai ser responsável por pegar as informações do tipo de protocolo que vai ser transportado, né, que está sendo enviado à camada de rede, e informar isso para a camada MAC, tá? Ok? Bom, a camada enlace, pessoal, ela tem a possibilidade de, por exemplo, você pode ter aqui, lá no NetAcard, tem até essa animação aqui, se vocês puderem abrir lá, é que é o seguinte, no momento que uma máquina, por exemplo, essa máquina aqui chamada Paris, né, quer conversar com a máquina que está lá no Japão, ela vai passar por vários tipos de enlaces diferentes, certo? Por exemplo, aqui ela vai se conectar com o roteador através do Ethernet, tá? Depois o roteador vai conversar com o satélite através de radiofrequência. Depois a antena lá vai se comunicar com outro satélite que está na estratosfera, por exemplo, que vai enviar para outro satélite. Então, cada enlace desse é um tipo de conexão diferente, é um padrão diferente. Então, a subcamada MAC, por exemplo, a responsabilidade dela é exatamente essa. Cada formato desse que ele for passando, cada rede WAN dessa diferente, ela vai enquadrar de acordo com aquele padrão que está sendo utilizado até que chegue lá na máquina de destino, né? Então, essa é a responsabilidade da camada MAC e, propriamente dito, digamos assim, da camada de enlace em si. Ok? Então, controle de acesso ao meio físico. Bom, pessoal, nós temos algumas topologias, né? Veja bem, quando nós vamos enviar uma informação dentro de um canal, é preciso que haja regras, né, bem definidas de quem pode enviar em que determinado momento, certo? Nós vamos ter apenas um fio, por exemplo, conectando várias estações. Ele está tendo até um exemplo aqui, no caso eu tenho uma conexão aqui, eu tenho uma rede em barramento, por exemplo, eu tenho 3 máquinas ligadas no mesmo canal, então é preciso ter regras bem definidas de quem pode enviar em determinado momento, porque se os 3 forem enviar no mesmo momento, vai acontecer colisão, e aí vai acabar que nenhum dos 3 consiga enviar, né? Para isso que para isso foi criado algumas regras de contenção, que a gente vai ver um pouquinho aqui na frente. Quanto às topologias, nós temos 2 tipos de topologia. Nós temos a topologia física e a topologia lógica. A topologia física, pessoal, ela diz respeito à distribuição ou à disposição dos equipamentos fisicamente dentro de uma rede. Então, por exemplo, como é que você vai descrever uma topologia física onde é que estão os seus dispositivos? Então, na figura lá que você for fazer, no desenho, no layout lá, você vai dizer lá, ó, eu tenho um servidor web, um servidor de e-mail que está conectado ao rack 1, né? Que o rack 1 está conectado ao rack 2, então você está relatando dispositivos físicos que existem no seu espaço, certo? Quando você fala de topologia lógica, aí você está se referindo a endereçamento,
né? Então, aqui é que a gente já partiu aqui para a parte de IP. Quando você fala de endereçamento, você está se referindo à topologia lógica, ou seja, você está se referindo a que tipo de qual faixa de IP, por exemplo, está ligando a rede 1, qual faixa de IP está ligando a rede 2, qual faixa de IP está ligando a rede 3 e assim sucessivamente, tá? Então a diferença entre a topologia física e a topologia lógica é que uma trata da disposição física dos equipamentos e o outro trata da disposição lógica a nível de endereçamento, ok? As topologias WANs mais comuns, né? Bom, as topologias LANs, pessoal, mais comuns nós temos, não sei se eu pulei aqui, nós temos a topologia estrela, né? Vocês já devem ter visto, a topologia ponto a ponto também, tá? E na topologia WAN, nós temos a topologia ponto a ponto, também existe na topologia LAN, só que no caso a gente chama ela de ad hoc também, né? Na topologia LAN. Aqui na topologia WAN nós chamamos de ponto a ponto, ou seja, é um dispositivo conectado diretamente com o dispositivo. Nós temos a topologia hub and spoke, tá? Onde eu vou ter esse nó centralizador. É quase igual à topologia estrela, só que a hub and spoke é a topologia estrela para o ambiente WAN. Só isso, certo? E também nós temos a topologia mesh, tá? Que a topologia mesh, a gente chama ela de malha totalmente conectada. Ela pode ser totalmente conectada ou parcialmente conectada. Isso quer dizer que para cada nó desse aí, eu vou ter que ter conexão com todos os outros. A gente sabe que na prática, para a gente ter uma topologia mesh completa, ela se torna até custoso demais, né? Se torna quase inviável você ter uma topologia mesh dessa implementada. Você tem um dispositivo que tem a conexão com todos os outros dispositivos, é um pouco complicado, é um pouco oneroso. É mais comum a gente ver a topologia mesh parcialmente conectada. Por exemplo, um switch conectado com 3, 4 equipamentos, mas não com todos. Isso a gente vai ver a nível de camada de distribuição, né? Não a nível de acesso, tá? Mas isso aí a gente vê um pouco mais lá na frente. A topologia ponta a ponta, a gente já viu que ela é limitada a 2 nós, né? Internamente, pessoal, a topologia ponta a ponta, ela aparenta que as máquinas estão conectadas diretamente, certo? Isso eu estou falando em ambiente WAN, né? Você tem uma empresa que está aqui em Fortaleza e você tem uma empresa que está em São Paulo, certo? Quando você pede a concessionária para alugar um link ponto a ponto, fisicamente, parece até que essa ligação ela é ponto a ponto. Mas a gente sabe que é criado um circuito virtual entre ambos, né, que vai permitir com que haja um canal virtual entre os dois pontos e que mais ninguém compartilhe aquelas informações. Ela se torna ponto a ponto por essa característica. Mas fisicamente não existe um ponto conectado diretamente com o outro, não. Ele passa por vários outros pontos até chegar no destino. Certo? Que é o que ele mostra aqui nessa figura aqui, ó, que na verdade ela vai quebrando em pontos, né? Na verdade, um quadro, quando ele sai do nó de origem até o destino, esse quadro ele é quebrado em vários pontos até chegar no destino, certo? Fisicamente parece que não tem parece que fisicamente são conectados diretamente, mas logicamente ele não é, né? Existem conexões virtuais internamente aí, certo? A topologia LAN que eu tinha citado para vocês, né? Nós temos a topologia estrela, certo? Tem a estrela estendida, que eu posso ter, no caso, 2 estrelas interligadas através de uma conexão. Eu posso ter essa topologia barramento, basicamente essa barramento deixou de existir, é quando a gente utilizava cabo coaxial, tá? Com esses conectorzinhos em formato T. Hoje, eu pelo menos desconheço algum lugar que use ainda. E tem a topologia anel. A topologia anel para rede local hoje é muito difícil de ver, né? É mais comum a gente ver topologia anel, topologia ring, né, em fibra óptica, né, para fazer redundância. Mas em LAN, hoje eu desconheço também o pessoal que use em cabo TP, por exemplo, ou desculpe, cabo TP não, cabo coaxial mesmo, né? Geralmente a gente usa mais fibra óptica para fazer redundância, certo? Half duplex e full duplex, acredito eu que vocês já sabem a definição. Half duplex eu só posso enviar ou receber, não ao mesmo tempo, tá? Ao full duplex eu posso enviar e receber ao mesmo tempo, certo? Existem alguns meios de contenção, pessoal, para quando eu utilizo half duplex. Se o half duplex eu posso só enviar ou receber, eu vou ter que ter um método de contenção. Isso quer dizer o seguinte, eu vou ter que ter alguém que dite a regra aí, que me diga, olha, fulano, você pode enviar nesse determinado momento. Cicrano, você não envia agora porque o cara já está enviando, certo? Então, por exemplo, quando eu utilizo um método de acesso, quando eu utilizo o CCMA-CD,
Eu posso utilizar, desculpa, quando eu utilizo o Half Duplex, eu utilizo, por exemplo, o CCMA-CD. O CCMA-CD, o que ele vai dizer? Ele vai ditar a regra, né? Basicamente, a estação, ela escuta um meio, certo? Ela verifica se tem alguém enviando alguma informação. Se ninguém estiver enviando nenhuma informação naquele estado momento, ela envia a informação. E se ela escutar que alguém começou a enviar, ela desfaz a operação e espera a pessoa enviar. Lógico que esse tempo é aleatório para ela tentar retransmitir de novo, tá? É como se fosse uma pessoa educada, né? Ela não fala ao mesmo tempo que uma pessoa está falando, ela aguarda a pessoa terminar para poder enviar. Só que isso tem um custo, né? Isso acaba ocasionando que a conexão é um pouco mais demorada, tá? No Half Duplex. Basicamente, o Half Duplex hoje não é mais interessante, não se usa mais, porque todos os meios já utilizam Full Duplex, tá? Nós temos a rede Token Ring, que eu já falei para vocês. A rede Token Ring, ela se baseava no conceito em que eu tinha um token, né? Ou seja, alguém tinha uma fichazinha que no momento que ele queria enviar, ele só enviava se ele tivesse essa ficha. Ele terminava de enviar, pegava essa fichazinha e entregava a outra pessoa, né? No caso, a outra conexão, a outro dispositivo. Esse dispositivo podia enviar, né? É por isso que a gente chamava ela de Token Ring. Também é uma rede hoje que deixou de ser utilizada, tá? Há um método baseado em contenção CCMA-CD, eu já falei para vocês, né? Exatamente para ele evitar, na verdade ele detecta a colisão, ele não evita, é diferente da rede sem fio, certo? Na rede sem fio nós temos o CCMA-CA, né? O que é que acontece? Numa rede cabeada, se ele detectar uma colisão e ele for retransmitir o quadro porque houve uma colisão, o custo disso é muito baixo, porque utilizando o meio guiado é até barato você fazer, barato não, é rápido você fazer isso porque o meio guiado oferece essas facilidades. Mas quando você está utilizando radiofrequência, você detectar uma colisão depois que ela ocorre é muito custoso. Então, geralmente, você procura evitar a colisão antes que ela aconteça. Por isso que o método de contenção utilizado em rede sem fio, ele é o CA, que no caso vem de inglês de Avoid Collision, né? No caso, ele tenta evitar a colisão, certo? Bom, aqui ele traz o quadro da camada de enlace, né? Onde nós vamos ter o cabeçalho, os dados e o trailer, certo? Bom, basicamente o cabeçalho ele é composto de o início do quadro, né, que nós vamos ter lá o preâmbulo, certo? Que exatamente ele serve para avisar o destino que os quadros estão sendo enviados, né, que está chegando algo para ele. Nós temos os endereços que são adicionados na camada MAC, tá? Nós temos o tipo de quadro que está sendo enviado. Veja bem, lembre que a camada de enlace ela é responsável por encapsular as informações da camada de rede. Então, se a camada de rede informou, por exemplo, que está enviando um datagrama do tipo ICMP, IP, ou seja lá o que for, a camada de enlace ela tem que guardar nesse campo aí exatamente essa informação, certo? E aí nós temos o campo controle, depois nós temos os dados propriamente dito, tá? que estão sendo transportados. Aí dentro do trailer, que é um quadro especial que é enviado junto com o quadro da camada de enlace, que basicamente ele serve para fazer detecção de erro e delimitar o fim do quadro. Ok? Então, aqui nesse slide ele traz exatamente um exemplo onde eu vou ter o cabeçalho da camada 2 e o cabeçalho, no caso da camada 3, que é da camada de rede. Ok? Basicamente ele está mostrando isso. Aqui nós temos os quadros LAN e WAN, né? No caso, pessoal, na camada de enlace, cada tipo de topologia WAN, ele utiliza um quadro diferente. No caso desse quadro aqui que nós estamos vendo, que é um quadro Ethernet, certo? Ele tem esses campos como padrão. No quadro, quando nós utilizamos, por exemplo, um quadro de rede sem fio 802.11, ele vai ter campos diferentes. O quadro PPP tem a sua estrutura particular. O HDLC tem a sua estrutura particular. O frame relay e o quadro Ethernet, cada um tem a sua estrutura diferente. Mas cada um encapsula informações das camadas superiores, tá? Depende do meio que você está utilizando para transportar as informações, como eu já tinha mostrado anteriormente, tá? Então, basicamente, aqui a gente termina esse capítulo. E a gente passa aqui para a atividade do Packet Trace. Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui, certo? No caso, essa atividade do Packet Trace aqui é a 4245. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou pedir aqui só um minutinho enquanto eu vou beber aqui uma água, que a garganta está seca aqui, tanto falar. E a gente volta aqui para fazer essa atividade aqui no Packet Trace, ok? Bom, vamos lá, pessoal.
Bom, basicamente a gente vai fazer essa atividade aqui, tá? Essa atividade do Packet Trace. Só tem essa atividade do Packet Trace para esse capítulo. Basicamente ele vai querer que você faça os tipos de conexões que é necessário, né, para cada tipo de conexão, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar um pouco para vocês, para ficar melhor de visualizar, tá? Então nós temos aqui uma nuvem, tá, que está simulando aqui como se fosse, sei lá, a internet. Nós temos dois roteadores, tá? Nós temos aqui um terminal, tá? Um servidor, um switch. Aqui nós temos um roteador sem fio, conectando dois equipamentos, uma impressora e uma máquina através de rede sem fio. Você vê que a conexão aqui já está estabelecida. E aqui eu tenho um cable modem, tá? Ele dá a tabela aqui de endereçamento, qual tipo de conexão deve ser feito entre cada dispositivo, né? Da nuvem para a interface, para qual, né? Conecta-se ao quê. Então, basicamente, é só seguir o passo a passo, certo? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo o seguinte, conecte-se à nuvem, né? Parte 1. O que ele está dizendo? Na parte inferior esquerda, clique no ícone laranja, que a gente já viu lá, que é aqui nas conexões. No ícone laranja de raio para abrir as conexões. Beleza. Escolha o cabo correto para conectar. Primeiro ele quer que você conecte aqui o router 0, a interface Fast Ethernet 0 do router 0, certo? A nuvem na porta Ethernet 6, tá? As informações aqui elas estão em inglês, mas aqui eles já estão trazendo, já trouxeram em português, certo? Então o que ele quer que você faça uma conexão Fast Ethernet com Ethernet aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Essa conexão aqui entre o roteador e a nuvem vai acontecer na porta Ethernet, tá? Depois ele quer que depois ele vai dizer o seguinte, ó, o Cloud é um tipo de switch, tá? Ele está funcionando como um switch e por isso nós vamos utilizar o cabo direto, ó. Tá vendo? Então nós vamos utilizar o cabo direto. Qual é o cabo direto aqui? É esse aqui, ó. Então ele quer que a gente conecte a Fast Ethernet 0 desse cara no caso, a porta Ethernet 6, que é essa daqui, ó. Tá? Beleza? Aí ele diz aqui, ó, se você tiver conectado o cabo correto, as luzes do link no cabo, as luzes no que ficarão verdes, ou seja, vai ficar verdinho aqui como está aqui na imagem. Depois, a gente vai conectar a nuvem ao modem, conectar a nuvem ao modem, a cabo, né? No caso, vai conectar essa nuvem aqui ao cable modem. Ele quer que a gente escolha o cabo correto para conectar o Cloud coaxial 7 ao modem na porta 0. Então, essa conexão aqui, ela vai ser coaxial, né? Certo? Aqui o cabo coaxial, se não me falha a memória, é esse cabozinho azul. A gente vai conectar aqui, no caso, a porta CAX7 um modem à porta 0, certo? Ok? Depois ele quer que a gente conecte o quê? A gente vai conectar o router 0 ao router 1, certo? Bom, lembrando, se eu estou conectando dois dispositivos, certo? Se no caso essa conexão fosse Fast Ethernet, eu poderia utilizar o cabo direto. Só que ele está dizendo aqui que a conexão é serial, certo? Então eu vou conectar a serial 0 desse cara a serial 0 desse roteador 1, ou seja, a serial do roteador 0 a serial do roteador 1. Pessoal, uma coisa importante, em topologias WANs, quando eu utilizo conexão seriais, é preciso ter um clock que vai determinar quem gera a conexão, quem gera o sincronismo, desculpe. Né? Então, por exemplo, quando você aluga um link serial junto a uma concessionária como a Oi, ela vai colocar numa porta um modem, certo, de um lado e um modem do outro lado. Lógico que aqui dos equipamentos da Cisco, aqui não entra esse tipo de modem que as operadoras trabalham, certo? Para links ponto a ponto. Porque a Cisco ela não trabalha com camada física, a Cisco só trabalha com equipamentos a partir da camada de enlace, certo? Então quando a gente liga um roteador direto no outro roteador, não tem o equipamento modem aqui no meio dessa conexão. Mas é necessário que um desses equipamentos seja o clock, ou como a gente chama o DCE, né? Que é quem gera o sincronismo. Nós vamos ter o DCE e o DTE. Um vai ser o que gera o sincronismo e o DTE vai ser o equipamento terminal, tá?
Por isso que quando você vai escolher a conexão serial, aqui embaixo ele aparece dois tipos de conexões. Olha. Um é o DCE e o outro é o DTE. Um dos dois tem que gerar o clock, certo? Eu não posso ter dois DTE e dois DCE, não. Um dos dois vai ter que ser, um vai ter que ser o DCE, o outro vai ter que ter o DTE. Nesse caso aqui eu vou escolher o DCE sendo o router 0, vou conectar a serial 00, e nesse router 1 eu vou conectar a serial 00, certo? Então esse cara aqui é o clock rate, tá? Se eu for conectar essa serial aqui, se eu entrar nesse roteador, eu precisaria configurar ele com um clock rate. Eu teria que dizer qual é a velocidade da interface. Se é uma conexão serial de 2 MB, 3 MB, 4 MB e assim por diante, tá? Fiz essa etapa aqui, tá? Aí ele diz aqui, se você tiver conectado o cabo correto, as luzes ficarão verdes. Então vai ficar verdinho aqui como já está, né? Depois ele quer que você conecte o router 0 à máquina netacard.pka, que é essa máquina aqui, certo? Ele pede para que eu conecte a Fast Ethernet 01 do router 0 à Fast Ethernet 0 desse cara aqui, certo? Aí ele fala aqui, os roteadores e computadores normalmente utilizam um cabo, os mesmos fios para transmitir, ou seja, 1 e 2 e para receber o 3 e 6. O cabo correto consiste em fios cruzados, tá? Então, nesse caso, no caso ele está invertido, né? Aqui, um utiliza o 1 e o 2 e o outro utiliza o 3 e o 6. Então, nesse caso aqui, eu utilizaria um cabo do tipo cross, certo? Então, eu utilizo um cabo cross. Aqui eu vou conectar, no caso, a Fast Ethernet 1 desse cara, a Fast Ethernet 0 desse rapaz aqui. Lembre-se, entre roteadores, se fosse Ethernet, seria cabo cross, certo? Se fosse entre máquinas, seria Ethernet. Entre dispositivos, Ethernet. E se fosse entre o switch, seria cabo direto. Aqui nesse caso, né, é que ele não está supondo que a porta desses equipamentos aqui utiliza aquela tecnologia que eu falei para vocês de MDIX. Se ele utilizasse o MDIX, eu poderia colocar um cabo direto aqui, que ele automaticamente inverteria um dos lados. Um dos lados ia ficar com 568A e o outro lado ficaria com 568B. Certo? Beleza? Depois ele pede para mim conectar o router 0 ao terminal de configuração. Certo? Esse cara aqui ele pede para conectar esse a esse aqui. Então, ele quer que eu utilize, no caso, um cabo console. Tá? Então, ele quer que eu utilize um cabo console na porta RS232 e conecte aqui na console do roteador. Beleza? Parte 3. Ele quer que a gente conecte os dispositivos restantes. Então, vamos conectar o router 1 ao switch. O router 1 ao switch, nesse caso aqui, eu posso utilizar o cabo direto. Tá? Só que ele quer que a gente conecte o quê? A porta Fast Ethernet 01. Certo? Agora, desculpe. Só que nesse caso aqui, ó, a Fast Ethernet 01 com o switch Fast Ethernet 01, a Fast Ethernet dele, quando ele aparece dessa forma aqui, é porque é fibra óptica. Certo? Então, vou ter que utilizar uma fibra óptica, que no caso é esse cabo aqui. Então, eu vou conectar a Fast Ethernet 1/0 ao switch, a porta 0/1. Que no caso aqui é uma porta de fibra. Se você abrir aqui o switch, o roteador, você vai ver que ele tem uma porta de fibra aqui, ó. Tá vendo? Isso foi um módulo que foi adicionado extra ao roteador. E no caso, o switch, ele também tem uma porta de fibra, ó. Tá vendo? Essa porta aqui. Então eu estou ligando esse cabo aqui fisicamente a essa porta aqui, tá? Ok? Depois ele quer que eu conecte o modem a cabo ao roteador sem fio, certo? No caso eu vou escolher o cabo correto para conectar o modem a porta 1 à porta wireless. Nesse caso aqui, né, eu vou utilizar o cabo. Como são dois dispositivos, como esse dispositivo aqui ele funciona como se fosse como é que se diz? Um modem, mas só que ele quer que eu conecte aqui a porta internet, né? No caso a porta aqui eu vou utilizar o cabo cross mesmo. Então vai ser a porta 1 à porta internet. É como se você estivesse fazendo em casa. Não, desculpa, vai ter que ser o cabo direto mesmo. Desculpa, o cabo direto não, desculpa, desculpe, o cabo direto. Acabei confundindo aqui. Certo? Porque no caso, esse roteador sem fio, essas portas dele aqui, ele funciona como MDIX, né? Você pode conectar tanto direto como não, que ele vai
que ele vai dar certo. Né? Bom, depois disso, ele pede para me conectar o roteador sem fio ao PC da família, que é esse caso aqui, né? Aí aquela mesma lógica. Aqui, na verdade, esse roteador sem fio ele funciona como se fosse um switch, né? Então posso utilizar o cabo direto mesmo. Posso utilizar aqui, no caso, eu vou conectar a Ethernet 1, tá? Ele está pedindo aqui o wireless na Ethernet 1 ao PC família na faixa Ethernet 0. Tá? Ele vai ficar laranjazinho por enquanto ele estabelece a conexão. E depois ele pede para você verificar as conexões, para você fazer teste, certo? Ele quer que, por exemplo, a gente vá na máquina fazer trabalho de preguiçoso aqui. Vou copiar, certo? Ele quer que eu abra esse PC família, certo? E faça um ping nesse NetAcard, que é esse cara aqui. Exatamente para testar a conexão, se a conexão vai chegar até esse servidor aqui, tá? Então eu vou abrir essa máquina, venho aqui em desktop, command prompt e vou pingar lá, ping netacard.pka. Ele vai demorar um pouquinho aqui para responder, tá? Lembrando que essa consulta aí, ele vai gerar aquela consulta ARP que a gente viu na aula passada, certo? Ele vai gerar um broadcast ARP para poder descobrir. Lembre, camada de enlace, ela só entende endereço MAC, então por isso que a consulta ARP tem que ser gerada, para poder descobrir onde é que estão os endereços na camada de rede, certo? Vamos aguardar aí. Olha, como vocês estão vendo aí, a conexão foi realizada com sucesso. Aí ele pede agora que eu vá no browser dessa mesma máquina, né, PC família, e tente abrir uma página, né? No caso, esse servidor aqui é um servidor web, né? Pronto, aí deu tudo certo aqui, né? Ó, My Favorite Page, no caso, aqui está funcionando como servidor web. Depois ele pede o quê? A etapa 2, fazer um ping do switch a partir do PC residencial. Ele quer que eu abra o home PC, certo? Que é esse cara aqui, tá? E faça um ping no endereço IP do switch para verificar a conexão. Ele quer que eu faça daqui, eu faço um ping aqui no switch para ver se está respondendo. Então, pessoal, basicamente aqui vocês têm como dar continuidade nesse exercício. Eu já fiz todas as conexões. Basicamente, a partir daqui ele está pedindo só para você realizar as verificações de conexão para ver se está tudo conectando. E basicamente a atividade era essa. Então, o que é que eu proponho para vocês? Depois dessa atividade aqui, façam essa atividade, é importante, tá? Não pule essa etapa, tá? Quanto mais vocês se familiarizarem com o Packet Trace, mais fácil vai ficar para vocês fazerem as atividades, porque a partir de agora sempre vai ter atividade envolvendo o Packet Trace. É necessário ter essa familiaridade. Eu só conheço uma forma de você obter esse tipo de familiaridade é exercitando, tá? Então façam esse exercício. Dê continuidade aqui a partir de onde eu parei, certo? E façam esse exercício em casa. Depois que vocês fizerem esse exercício, supostamente vocês assistiram a aula, façam um teste de capítulo e logo em seguida façam a prova de acordo com o tempo que vocês têm aí. Lembrando que vocês vão ter 30 minutos para fazer a prova, tá bom? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma vez eu peço desculpa por a gente não ter essa aula presencial hoje, mas vou até pedir também para vocês me darem um feedback aí de como é que ficou essa aula. É minha primeira experiência com aula desse tipo, né? Eu não tenho o hábito de dar aula assim, minhas aulas geralmente são presenciais. Gostaria até que vocês me dessem um feedback. O áudio não ficou bom, você poderia falar mais devagar, você poderia explicar melhor isso, aquilo. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre algum assunto, fale lá no WhatsApp, lá, me dá um retorno aí para eu saber como é que ficou, se ficou legal. Beleza? Tá, um abraço aí para vocês aí. Valeu, tchau, tchau.